Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast da Autobrinca. Mãe, estás a ouvir? No tema de hoje vamos abordar a toxoplasmose, perceber o que impacto é que tem durante o processo da gravidez e como é que se pode prevenir ou lidar com a situação de se ser ou não imune à toxoplasmose. Oh mãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Para nos ajudar neste tema de hoje, temos connosco a enfermeira Fernanda Mendes, que é não só a enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, e também consultora internacional de aleitamento materno e a responsável pelo serviço Colinho de Mãe. Olá, enfermeira. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite Ora é essa. e pela oportunidade de falar de um tema que é muito interessante, muito pertinente e que as mamás e as futuras mamás, grávidas e não grávidas, é importante terem acesso a este tipo de informação, que é uma informação muito válida, porque se eventualmente uma mãe que não é imune à toxoplasmose na gravidez, pode ter implicações para o feto e é uma questão de saúde que é extremamente importante. Muito bem. Então, acho que podemos começar por esclarecer, em primeiro lugar, o que é a toxoplasmose, não é? Já o termo já é difícil de dizer, toxoplasmose, não é? Mas o que é, na verdade, isto? Olha, a toxoplasmose é uma doença em que o hospedeiro definitivo são os gatinhos, digamos assim. É provocada tem um protozoário, que é a Toxoplasma gondii, e nas mamás, se eventualmente adquirem a toxoplasmose durante a gravidez, praticamente não dá sintomatologia, ou quando muito, é uma sintomatologia muito semelhante a uma gripe. É por isso que as grávidas, na sua consulta da pré-conceição, ou seja, quando ainda não estão grávidas, o ideal é, de facto, nas gravidezes que são planeadas, as mamás e as futuras mamás terem acesso a uma consulta inicial em a equipa médica vai pedir precisamente a parte da sorologia relativa à toxoplasmose para determinar se aquela mãe já teve contacto anterior com o toxoplasma e é imune e está tudo bem, uma gravidez que pode ser vivida de uma forma muito mais tranquila, mas de facto há aquelas grávidas ou futuras grávidas, porque é uma consulta de pré-conceição, peço desculpa, que não são imunes à toxoplasmose. E temos todo o interesse, digamos assim, a pensar na saúde do bebê, do futuro bebê, que a mamar tenha determinados cuidados que podem ser assim um bocadinho limitativos em termos de alimentação, mas temos de ter em conta que no fundo são 9 meses, mas que vai evitar complicações que podem ser um bocadinho aborrecidas para o bebê. Consegue dizer-nos alguns desses cuidados para nós termos noção do que é que se refere? Sim, exatamente. Pronto. O Toxoplasma gondii é transmitido através das fezes dos gatos, mas nós temos de ter atenção que muitas das medidas preventivas não é afastarem-se dos gatos e, por favor, não é abdicar dos seus gatinhos também, nem é abandoná-los. Há uma questão que nós temos de ter em conta que é prevalente e que faz com que haja uma diminuição muito grande do contágio do toxoplasma, que são as medidas de higienização, cuidados de higiene no fundo, em que a lavagem das mãos é extremamente importante e que nestes casos ainda tem que ser muito reforçado. Relativamente à alimentação, devemos ter o cuidado de tudo que seja saladas, fruta, tem que ser tudo muito bem lavado e até usarmos alguns produtos específicos para como que desinfetar, em que nós podemos, eu vou falar agora do nome comercial, peço desculpa, mas que existe nos supermercados e hipermercados, que é a Moquina, por exemplo, que nos está indicado, por exemplo, fazer desinfecção, como às vezes anteriormente se fazia, com limão, ou com algumas pessoas ainda usam limão, vinagre, não. O ideal é mesmo usar um produto próprio. E no caso da fruta, lavar a fruta que é descascada, claro, lavá-la muito bem e temos também o cuidado de a descascar. Isto porquê? Porque às vezes a água pode estar contaminada. Pois. Percebemos então, de uma forma muito clara, o que é a toxoplasmose, que cuidados é que podemos ter para efetivamente não ter aqui contaminação. Exatamente, obrigada. Eu queria tentar perceber, enfermeira Fernanda, imagino que uma mãe desconhece O seu estado de imunidade. Exatamente. Já toxoplasmose. Ok, e não tem estes cuidados. Que impacto, eu também acabou por referir que na mãe acaba por não ser um impacto muito grave, não é? Mas
No bebê, que Sim. impacto é que pode ter o desconhecimento ou a desinformação por parte da mãe nesta situação? Ora, nós hoje em dia, felizmente, as gravidezes são muito bem vigiadas, ok? É um fator muito importante. E é obrigatório fazer a análise da toxoplasmose, mesmo que seja uma gravidez não planeada, faz parte do protocolo fazer a análise. Se a mamã não for imune à toxoplasmose no local, e é assim que tem sido, onde é feita a vigilância da gravidez, as mamás são alertadas e bem alertadas para os cuidados inerentes que têm que ter, e tanto que em muitos locais eles dão propriamente uma informação escrita que é válida no sentido de a mãe ter conhecimento dos cuidados inerentes que é necessário, que são muito mais daqueles que eu falei. Por exemplo, é preciso também ter muito cuidado com o consumo de carnes, que devem ser muito bem cozinhadas, por exemplo. E se não se importa, vou só falar a questão dos gatinhos, por isso que a transmissão é feita através das fezes dos gatos. E nós devemos ter o cuidado os gatos que estão dentro de casa não têm tantos riscos quanto os gatos que têm contacto com o exterior, digamos assim. Mas, por exemplo, contacto com a areia dos gatos devem ser feitos sempre com luvas, e se a mãe não é uma mãe solo, digamos assim, que seja outro familiar a cuidar das fezes dos gatinhos. É extremamente importante. Mas, quando a mamã inicia, então, o processo de vigilância da gravidez e realmente se depara que não é imune à toxoplasmose, ela vai ter acesso a uma informação escrita em que diz lá os cuidados todos inerentes, por isso isto pode ser um fator de tranquilidade para as mães. E aquilo que eu quero chamar a atenção é que as mães devem realmente relaxar um bocadinho, mas estarem atentas e vigilantes para evitar a infecção. Isto porque, como nós já dissemos e muito bem, não há grandes implicações para a mãe, não, mas o que é certo é que pode haver transmissão do toxoplasma para o bebê. Exatamente aí que eu E então, a partir deste momento, é muito importante, e quando as mamás são vigiadas numa unidade, digamos, cuidados de saúde primários, são referenciadas e muito bem para um centro de diagnóstico pré-natal, para ter uma vigilância mais apertada. Porquê? Porque este bebê pode ter desde alterações oculares, depende do timing em que a mamã adquiriu a toxoplasmose. Atenção, se for no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, está desenvolvimento. Por isso isto é preciso um olhar muito especializado sobre este assunto, não pode ser levado com leveza, digamos assim. Por isso a importância de esta mãe ser orientada pelo centro de diagnóstico pré-natal e depois a partir daí confiar na equipa que vai seguir a sua vigilância. Porque realmente os bebês podem ser cometidos, digamos assim, de problemas de desenvolvimento neurológico, cegueira e outros vários problemas. Aquilo que eu quero chamar a atenção, se a mãe eventualmente adquiriu a toxoplasmose no primeiro trimestre de gravidez, estas consequências que são realmente bastante complicadas, pode levar a uma morte embrionária ou fetal. E à medida que a gravidez avança, os riscos de uma doença mais complicada é muito menor e a determinada altura também a equipa médica vai propor ao utente um tratamento que vai minimizar estes riscos. Ok. Pois, porque aqui tocou num ponto muito interessante que é no acompanhamento pré-natal, não é? Sim. Porque eu posso estar a falar de cor, não tenho informação, mas apesar de existir muita informação disponível, eu acredito e imagino que o acompanhamento pré-natal ainda não seja o ideal e tão frequente assim quanto às vezes se imagina. Exatamente. Até mesmo na preparação da concepção. Sim. Não é? Se quisermos ter aqui um cuidado redobrado, não é? E aqui atenção em alguns aspectos, porque estamos a falar da vida de um bebê. E se a mãe não detectar, se a mãe não detectar e não entender que efetivamente alguns cuidados que ela própria não sente, não é? Porque se for uma ligeira gripe, assim uma coisa nada de especial, e não imagina muitas vezes o impacto que isso pode ter no bebê. Sim, não é? sim. Daí, portanto, a importância de ter aqui, se calhar, E depois é que nós temos de ter em conta as consequências que aquele bebê vai ter a curto, médio e longo prazo, ao longo da vida do bebê. E por isso é muito importante apostar nesta parte da informação das mães, da importância da toxoplasmose, a importância da prevenção da toxoplasmose, os cuidados inerentes que é necessário, que é um bocado realmente fugir da rotina, dos hábitos, até da família, digamos assim, mas é algo que vale muito a pena e no fundo são quase que 9 meses, se for o período da pré-conceição, mais que 9 meses, não é? São 9 meses que realmente pode ter um impacto muito favorável na vida do casal, da futura família, até mesmo do próprio bebê, pelas consequências que pode ter a nível
a nível de curto, médio e longo prazo, porque há situações que até podem pôr em causa, por exemplo, o desenvolvimento neurológico do bebê. Eu tenho aqui uma curiosidade que é, não, se a enfermeira Fernanda me puder esclarecer, Sim. que é, falamos sobre os cuidados, não é, a ter quando a mãe não é efetivamente imune à toxoplasmose, mas imagino que ela detecta que não é imune, não é? Existe a parte do tratamento, não é? Que tipo de tratamento é que existe? Só para eu, não precisa ser muito específica, só para eu perceber... É assim, a mãe não é imune à toxoplasmose. Certo. O que é que nós temos que fazer? Orientar aquela mãe e ensiná-la muito bem, até reforçar os ensinos das medidas preventivas que ela pode fazer para, nesta fase especial da vida dela, não adquirir a toxoplasmose. Porque tratamento não há. Ok. Depois de diagnosticarmos ao longo da gravidez, porque assim, a mamá que não é imune à toxoplasmose na fase inicial ou mesmo na consulta de pré-conceição, a parte médica, à medida da vigilância da gravidez, todos os trimestres, vai pedir nas análises se esta mamá ainda é imune ou não imune à toxoplasmose, porque a mamá pode ter um fator menos positivo que é adquirir toxoplasmose na gravidez. Aí, o que nós podemos fazer, a equipa médica o que faz, depois de ser referenciada para um centro de diagnóstico, um centro especializado, é fazer uma série de estudos, que às vezes são um bocadinho complexos, e até algumas vezes temos fazer a amniocentese e depois propor tratamento no sentido de minimizar a transmissão do toxoplasma para o bebê e assim diminuir a probabilidade daquele bebê ter consequências negativas em termos do seu desenvolvimento e não só. Ok, portanto não existe um tratamento, não é? Não. Existe Não é preventivo. Exatamente, para que não seja contaminada. Exatamente, É. e às vezes acontece. É que nós temos mães com 20, 30 anos, 40, Agora é muito mais frequente hoje em dia. mais que de facto não são imunes à toxoplasmose e têm, eu não queria usar este termo, não é agradável, a fatalidade, né? É um bocadinho, Pronto, a infelicidade, não é? de terem um contacto com o toxoplasma e adquirirem a toxoplasmose na gravidez, que depois têm estes queixos acrescidos. E acontece porque já me passaram várias situações assim, e eu digo que depois no nascimento há determinados protocolos temos de fazer, seguimento do bebê, essas coisas. Claro. Então eu diria que se calhar não existe um tratamento, mas o melhor tratamento podemos associar à prevenção, Prevenção. não é? É como em tudo na vida, como em tudo na área da saúde, claro. Pior de tudo é prevenção. Sem dúvida. Realmente não há medicação que vai evitar que aquela mamã não adquira a toxoplasmose na gravidez, não há, ok? Pois. O que há são as medidas preventivas, ok? Que tem muito a ver com os cuidados de higiene, os cuidados alimentares, não comer a carne crua, nas saladas todas muito bem lavadas, ter o cuidado de ingerir só água engarrafada ou água atravessada, porque mesmo o protozoário do Toxoplasma gondii, ele é transmitido através das fezes dos gatinhos, mas pode pode contaminar a língua, contaminar isso assim, e por isso nós temos de ter cuidado com essas situações, está bem? Claro. Mas geralmente uma coisa que realmente as mães têm que ter noção, que e hoje em dia muitos casais têm os seus animais, têm os seus gatinhos, e o facto de não ser imune à toxoplasmose começam logo a pensar o que é que eu vou fazer ao meu gatinho, não é? E às vezes nós temos de ter cuidado, porque não é abdicar do gato, são cuidados que temos de ter inerentes. Idealmente, o ideal é ser um gatinho que esteja só mesmo dentro de casa, é o cuidado, as fezes serem cuidadas por outra pessoa, usar as luvas, claro, muitos cuidados. Os cuidados que nós já abordamos, não é? Portanto, acho que este episódio foi muito importante para tentar simplificar, clarear, se calhar, aqui o que é a toxoplasmose, que sintomas é que podem trazer para a mãe e para o bebê, porque são diferentes, e o facto da mamã não sentir não significa que não seja diretamente transmitido para o bebê, e as formas como podemos prevenir para não sermos contaminados com a toxoplasmose. Sim. Correto? Acho que podemos aplicar aqui para terminar o episódio de que mais vale prevenir do que remediar. E para se me permite, sim, claro. Como este é um tema tão pertinente, interessante, eu, entretanto, no meu site vou ter lá um artigo em que eu vou colocar lá
as medidas preventivas para as mamás que não são imunes à toxoplasmose. Uma boa ajuda. Sim, uma boa ajuda. É uma forma tudo estruturado e nada melhor que realmente ter um documento em que se possa... Claro, já intermalanaivo, não é? E ter aqui uma forma de obter informação. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, aqui basicamente esperamos que tenha gostado deste conteúdo e que partilhe com as pessoas mais próximas de si, sejam pais, mães ou familiares ou pessoas perto, para que possam sensibilizar sobre o tema, porque pessoas informadas são pessoas mais capacitadas e, portanto, a informação é, no fundo, uma das respostas para prevenirmos várias situações. No próximo episódio vamos falar sobre um tema muito interessante, do meu ponto de vista, que é tentar desbravar e entender o que é realmente importante e fundamental que uma grávida tenha no seu enxoval. Será que é preciso termos estudo e mais alguma coisa? Ou será que não precisamos assim de tanta coisa? No próximo episódio vai descobrir. Já sabe que os episódios saem sempre à quarta-feira. Espero que nos acompanhe. Muito obrigada e até lá!